Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco é para quem acredita. E toda a borbulha uma notícia a respeito do gigante da colina, seja ela boa ou má. Nós estamos aqui para poder entregar a respeito do que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Mas dessa vez eu não vou falar a respeito do Vasco da Gama, mas tem a ver sim com o clube, porque vamos falar a respeito da premiação do Mundial de Clubes de 2025, quanto cada clube vai receber. E estamos falando de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense que estão lá, galera. Então, isso não tem nada a ver com o Vasco, até porque o Vasco não se classificou, o Vasco não está no Mundial de Clubes, eu não quero saber, tá? Beleza, cada um com seu cada um, mas eu acho muito importante nós estarmos entendendo como e o porquê o Vasco da Gama precisa estar sempre presente nesses tipos de campeonato, principalmente em campeonatos internacionais como a Libertadores, como a Sul-Americana e principalmente nos mundiais de clube, galera. O porquê isso é necessário, porque o Vasco tem que estar sempre presente. Se queremos aumentar nosso tipo de torcedor, se queremos dar engajamento, né, na marca Vasco da Gama, é necessário estarmos presentes nesse tipo de campeonato. Até porque o Mundial de Clubes hoje ele está dando visibilidade a cada marca mundialmente, galera. Ou seja, o mundo todo está parando para poder assistir, né, as fases de grupo, semifinal, a oitavas de final, quartas de final, semifinal, daqui a pouco final. Então isso ajuda muito a divulgar, a estar ampliando a marca Vasco da Gama. E nós precisamos ampliar a marca Vasco da Gama, mas não falando só a respeito de divulgação da marca, temos também que estar recebendo valores como essa que eu vou falar agora, até porque ajuda muito os cofres do Vasco da Gama, ajuda muito os cofres dos clubes. Então, os clubes eles não entram em campeonato só para poder ganhar taça, só para poder ganhar título. Eles também querem receber a premiação em valor, galera, ó, em dinheiro. Receber para o clube em si, levantar a taça é bom, mas a premiação conta muito, porque você precisa pagar funcionários, precisa pagar atletas, os jogadores. Então tem muita gente que precisa receber e receber em dia. E se o Vasco não está nesses campeonatos, fica difícil o Vasco estar fazendo dinheiro para poder estar pagando os seus atletas, né, os seus jogadores e os seus funcionários que também atuam nos bastidores do Vasco da Gama. Então vou falar para vocês aqui, ó, quanto cada clube vai receber. O campeão pode faturar até 713 milhões de reais, galera, na cotação atual. O que acontece? Cada clube brasileiro irá receber 15,21 milhões de dólares, cerca de 86 milhões de reais por participação. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares, cerca de 713 milhões de reais. Então você já percebeu que o negócio aí, filho, é a vera. Imagina caindo na conta do Vasco hoje 713 milhões de reais, galera. É metade praticamente do que o Vasco deve. O Vasco hoje deve 1 bilhão e 400. Ou seja, caindo 713 milhões, cara, isso é um divisor de água firme dentro do Vasco da Gama. Mas vou falar aqui agora a divisão por participação de cada situação, cada país, né, cara? Vamos assim dizer. Então, ó, os europeus, né, eles por participação eles ganham de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares. Então já podemos falar aí do Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Real Madrid, os clubes com mais expressões, como o Borussia Dortmund. Então recebe aí 38,19 milhões de dólares, galera. Os outros que não tem muita expressão, que não são muito conhecidos, né, vai ganhar aí entre 12,81 milhões de dólares. Já os sul-americanos, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, tem aí o Boca Júnior, tem entre outros que, né, são sul-americanos, estão recebendo 15,21 milhões de dólares cada um. Já a CONCACAF, né, o clube CONCACAF, os clubes CONCACAF recebem 9,55 milhões de dólares. Já os clubes africanos estão recebendo 9,55 milhões de dólares. E os clubes da Oceania estão recebendo 3,58 milhões de dólares, galera. É pouco, né? Pouco não, meu irmão. Dependendo de cada clube aí, a premiaçãozinha boa, né? Mas
Estou me apegando aqui ao sul-americano, que é 15,21 milhões de dólares, cerca de 86 milhões de reais só por ter participado. E aí, conforme vai passando pelas fases, vão recebendo cada vez mais e mais. Então, vou falar aqui, ó, premiação por fases do Mundial de Clubes 2025. Fase de grupos, 2 milhões de dólares por vitória. E, em caso de empate, 1 milhão de dólares por empate, galera. Se empatar, recebe 1 milhão de dólares. Se ganhar, recebe 2 milhões de dólares. Oitavas de final, galera. Vai receber aí, ó. Se chegar nas oitavas de finais, recebe 7,5 milhões de dólares. Né? Chegou nas quartas de final, recebe 13,125 milhões de dólares. Semifinais, recebe 21 milhões de dólares. Vice-campeão, recebe 30 milhões de dólares. E o campeão recebe 40 milhões de dólares, galera. Então, você vê aí, conforme você vai passando de fase, você vai chegando até o final, meu irmão, as condições vai só aumentando e no final você recebe 713 milhões de reais, porque o negócio é a vera, meu irmão. Isso é Mundial de Clubes e o Vasco precisa estar nesses tipos de campeonato, até porque os cofres do Vasco precisam muito receber valores equivalentes a esse aí. Mas, infelizmente, temos 20 anos de gestões que só prejudicaram o Vasco da Gama e hoje estamos colhendo fruto, até porque a torcida não acordou e, infelizmente, a torcida ainda continua dormindo, porque todo mundo que senta na cadeira do Vasco simplesmente senta para poder dar a sacaneada, usufruir do Vasco da Gama e depois meter o pé. Diferente hoje aí do Pedrinho, que está tentando fazer o melhor para o Vasco, e tenho que confessar que estou esperando o melhor, né, do Pedrinho para o Vasco da Gama. Então vamos ver até o final do mandato dele o que ele vai entregar ao Vasco da Gama, qual vai ser o legado que ele vai deixar para o Vasco da Gama, até porque Campelo, Jorge Salgado, Eurico Miranda, irmão, na moral, para mim, um dos três deixou nada de bom para o Vasco da Gama. Muita gente exalta o Eurico Miranda dizendo que foi campeão disso, campeão daquilo, mas no final das contas deixou essa herança maldita aí, esse conflito político dentro do Vasco da Gama, porque o Eurico Miranda, ele era muito articuloso, né, nos bastidores, e as pessoas querem falar que ele fez e aconteceu, pode ter feito, pode ter ajudado muito o Vasco da Gama, mas da forma incorreta e também trazendo muitos inimigos poderosos contra o Vasco da Gama. Mas tamo junto, galera. Essas são as premiações do Mundial de Clubes. Precisamos estar na Libertadores, precisamos estar na Copa do Brasil, precisamos nos classificar, precisamos vencer, precisamos ser campeões para poder começar a receber frutos do trabalho dentro do clube. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!